Betânia, século I da era cristã. Um homem chamado Lázaro, amigo próximo de Jesus de Nazaré, adoece e morre. A notícia de seu falecimento chega a Jesus ainda antes do sepultamento. Mesmo assim, ele não retorna imediatamente. 4 dias se passam até que Jesus finalmente chega ao local. Um intervalo que não foi fruto do acaso, mas de uma escolha deliberada. Para os amigos e familiares reunidos no sepultamento de Lázaro, aquele atraso selava definitivamente o desfecho da história. A morte era absoluta. O corpo já havia sido colocado na tumba e não havia mais expectativa de reversão. Dentro da lógica biológica e dos conhecimentos da época, tudo havia terminado ali. No entanto, é justamente a partir desse ponto que o episódio deixa de ser apenas um relato de fé. Para a ciência moderna, esse momento marca o início de um dos mais instigantes debates entre religião e biologia. O que define, de fato, a morte? Em que momento ela se torna irreversível? Sob a ótica da perícia criminal e da medicina legal, hoje vamos analisar este caso não apenas como um milagre descrito nos textos bíblicos, mas à luz da tanatologia forense, da cronotanatognose e de um evento médico raro e documentado que atravessou os séculos carregando o mesmo nome, o chamado fenômeno de Lázaro. É o que veremos neste vídeo. Mergulhe comigo nesta jornada. Para entender o caso Lázaro, precisamos compreender como a morte era diagnosticada naquela época. Durante séculos, a ausência de respiração, pulso e batimentos cardíacos era suficiente para declarar alguém morto. Não havia exames, não havia monitoramento. Muitas vezes essa constatação nem sequer era feita por alguém qualificado. Isso gerava um medo silencioso, quase ancestral. E se a morte não fosse real? No relato bíblico, Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, mas espera propositalmente o lapso temporal. Quando chega, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. Do ponto de vista pericial, o tempo é o nosso maior aliado. Marta, irmã do falecido, faz uma observação técnica crucial, conforme descrito em João 11:39. Senhor, o corpo já cheira mal, porque é de 4 dias. Essa citação é um marco para a perícia. Na cronotanatognose, a ciência que estuda o tempo decorrido desde a morte, o odor é um sinal claro de que o corpo entrou na fase gasosa da putrefação. O fato de haver odor sugere que os fenômenos cadavéricos destrutivos já haviam começado, o que tornaria qualquer retorno à vida, sob as leis naturais, impossível. Por que Jesus esperou 4 dias? Na cultura funerária judaica do século I, acreditava-se que a alma pairava sobre o corpo por 3 dias, tentando retornar. Porém, no 4º dia, ao ver as mudanças físicas da decomposição corporal, a alma finalmente partia. Jesus, ao esperar o 4º dia, estava enviando uma clara mensagem social e pericial. O óbito era absoluto, não apenas uma morte aparente ou catalepsia. Catalepsia é um estado neurológico raro caracterizado por rigidez muscular, imobilidade, diminuição das respostas a estímulos e aparente ausência de consciência, podendo simular morte em contextos antigos, especialmente na ausência de instrumentos para verificação de pulso, respiração ou atividade neurológica com precisão. As práticas funerárias da época também eram rigorosas. Lázaro foi envolto em faixas de linho e um sudário cobria seu rosto. De uma perspectiva forense, esse enfaixamento apertado e o confinamento em uma tumba de pedra fria com uma rocha selando a entrada criariam um ambiente de baixa oxigenação. Se Lázaro estivesse apenas em um estado de coma profundo ou catalepsia,
As chances de sobreviver por 96 horas nessas condições, sem água, comida ou ventilação adequada, seriam nulas. A ciência moderna reconhece um evento raro chamado fenômeno de Lázaro, definido como a autorressuscitação ou o retorno espontâneo da circulação sanguínea após a interrupção das manobras de reanimação cardiopulmonar. O termo fenômeno de Lázaro foi cunhado justamente em alusão à passagem bíblica em 1993 por J. G. Bray Jr., um cientista médico que estudou o fenômeno. Até o final de 2022, ano do último levantamento, foram reportados 76 casos desse fenômeno, documentados em 27 países. Mas o que causa esse fenômeno? Existem 3 principais hipóteses periciais. Primeira hipótese: pressão intratorácica. A ventilação artificial durante a reanimação cardiorrespiratória, RCP, pode causar um aumento de pressão que impede o sangue de chegar ao coração. Quando os médicos param as manobras de RCP, a pressão cai, o sangue volta e o coração reinicia. Segunda hipótese: efeito retardado de drogas. Medicamentos como a adrenalina podem demorar a chegar ao coração devido a bloqueios circulatórios e só agir minutos após o fim da massagem cardíaca e da reanimação. Terceira hipótese: hipercalemia, que é a elevação da concentração de potássio no sangue, condição que pode surgir após uma parada cardiorrespiratória ou manobras de ressuscitação, RCP. Esses níveis elevados podem se estabilizar espontaneamente, auxiliando no retorno das funções vitais. Estudos e artigos analisados mostram que 45% dos médicos de emergência na França já testemunharam ao menos um caso de autorressuscitação. O tempo para esse retorno varia de alguns segundos até 3 horas e meia, conforme relatado nos estudos. Tempo bastante inferior quando comparado às 96 horas descritas no relato bíblico sobre Lázaro. Historicamente, o medo de ser enterrado vivo, a tafofobia, era tão grande que no século XIX foram criados os caixões de segurança com campainhas para que o morto pudesse avisar se acordasse. Mas será que Lázaro foi apenas um caso precoce dessa síndrome? O fenômeno de Lázaro, delineado pela ciência moderna, ocorre minutos após a reanimação hospitalar. Porém, o Lázaro bíblico estava morto há 4 dias, com sinais característicos de putrefação, fase destrutiva da cronotanatognose. Enquanto o fenômeno clínico é um evento fisiopatológico raro, mas explicável, o caso de Betânia, no século I, desafia a biologia por causa do fator tempo e da putrefação tecidual relatada em João 11:39. O trabalho pericial é guiado pelos vestígios. Em qualquer análise pericial, é essencial que nossas conclusões estejam sustentadas pelas evidências científicas. O vestígio aqui é a transformação de uma lenda em observação clínica. A medicina e a ciência moderna utilizam o nome de Lázaro para tentar compreender eventos raríssimos de retorno espontâneo da circulação, fenômeno observado em ambiente hospitalar e conhecido como fenômeno de Lázaro. No entanto, mesmo com avanços tecnológicos e explicações fisiológicas parciais, a ciência reconhece seus limites. Diante do relato de João 11:39, no qual Lázaro já estava morto havia 4 dias, não há explicação médico-pericial ou científica capaz de solucionar esse acontecimento. Nesse ponto, a análise racional se esgota e a ciência cede lugar ao mistério, onde a fé ocupa um espaço que o método científico ainda não alcança. E é justamente nesse limite, onde cessam as hipóteses e silenciam os protocolos, que o extraordinário se revela. O que para a perícia não encontra precedente,
Para a fé, se manifesta como milagre.